Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Uma alegria estar com você mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Sede da Sabedoria. Seja muito bem-vindo a essa aula. Vamos iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te bendizer por esta formação que iremos viver nesta aula. Queremos nos colocar diante de ti, debaixo do teu olhar, para acolhermos os teus ensinamentos, para acolhermos em nosso coração e em nossa vida aquilo que preparastes para nós, através dos ensinamentos da Santa Igreja. Queremos colocar diante de ti, Senhor, a nossa vida e pedir que teu Espírito Santo venha transformá-la em uma terra fértil, a fim de que a tua palavra, a semente da tua palavra, possa ser acolhida por nós e dê muitos frutos. Nós queremos te pedir, Senhor, esta graça por meio da intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Sede da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à sexta aula do nosso curso, que tem como tema a pessoa e a sociedade. Então vamos, antes de iniciarmos o conteúdo próprio da nossa aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão da aula passada, cujo tema era o pecado. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Insurge-se contra Deus numa desobediência contrária à obediência de Cristo. Então, em resumo, o pecado é um não dito a Deus, é um não dito às verdades de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos princípios divinos. O pecado pode ser mortal ou venial. O pecado é mortal quando atenta contra os 10 mandamentos, quando se peca de livre consciência e por vontade própria. Então, quando a pessoa sabe que é pecado e mesmo assim comete aquele ato ou diz aquela palavra, ela cometeu o pecado mortal. Se for matéria grave, ou seja, se for um ato contra os mandamentos, é pecado mortal. Se uma dessas três condições se uma dessas três condições não ocorrer, o pecado é venial, ou seja, se não foi contra os 10 mandamentos, se não foi cometido em plena consciência e se não foi um ato livre, uma dessas três condições torna aquele pecado venial. Não deixa de ser pecado, né? Não deixa de ter sido um ato mau, mas é um pecado menos grave, ou seja, é um pecado venial. Nós também vimos que a repetição de pecados veniais leva a pessoa a cometer pecado mortal. Por quê? Porque o pecado venial vai enfraquecendo pouco a pouco a caridade do nosso coração. Até que chega o ponto em que nós relaxamos de uma maneira
de uma maneira total e nós não temos mais aquela consciência do mal que é o pecado. E a gente escolhe pecar, a gente escolhe ir contra os mandamentos de Deus, mesmo sabendo das consequências. O pecado mortal tem como consequência a destruição da caridade no coração do homem. O pecado venial enfraquece a caridade, ela ainda subsiste no coração do homem quando a gente peca venialmente, mas essa caridade é enfraquecida. E à medida em que é enfraquecida, as disposições necessárias para que nós não cometamos pecados mortais, ou seja, para que nós não atentemos contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os ensinamentos de Deus, essas disposições vão como que desaparecendo, vão como que esvaindo, até que chega o ponto em que a gente se rebela contra Deus conscientemente, livremente, contra os mandamentos de Deus e pecamos mortalmente. Por isso é recomendável que, mesmo pecados veniais, sejam confessados com uma boa frequência. A gente corra para os pés do padre, os pés do sacerdote, né? O padre ou o bispo. A gente vive essa humilhação e a gente se abra à misericórdia de Deus, para que essa misericórdia venha reconstruir em nós a caridade que foi afetada ou até mesmo perdida por pecados mortais. O Senhor não se deixa vencer em misericórdia. O Senhor não se deixa vencer em bondade, em compaixão. A misericórdia de Deus sempre irá superar todas as maldades que nós possamos cometer, que nós já cometemos ou que nós ainda podemos cometer. Nada disso é maior do que a misericórdia de Deus. E Deus quer reconstruir em nossos corações a caridade, quer manter em nossos corações uma firme caridade, um amor ardente, para que haja uma disposição concreta, real, viva, de vivermos aquilo que Deus espera de nós e de não nos rebelarmos contra Ele. Que o Senhor nos dê a graça de, indo ao seu encontro, nos abrirmos à sua misericórdia, para que ela gere em nós as disposições necessárias para uma vida santa, uma vida virtuosa. Vamos iniciar então o conteúdo da aula de hoje, que tem como tema a pessoa e a sociedade. Vamos iniciar com o nosso catecismo, né, o nosso guia nesse itinerário, o nosso principal guia nesse itinerário, o Catecismo da Igreja Católica, juntamente com as Sagradas Escrituras. Nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje lendo o parágrafo 1878. Então, fazendo uma breve revisão do ponto específico em que nós nos encontramos no catecismo. Nós estamos na terceira parte, que é a vida em Cristo, a vida no Espírito. Até a aula passada, nós estávamos estudando o capítulo 1 dessa terceira parte. E a partir de hoje, nós vamos estudar o capítulo 2, que tem como tema a comunidade humana. E, especificamente na aula de hoje, nós vamos mergulhar nesse capítulo 2, nos artigos 1 e 2. Só para a gente se situar em que ponto do catecismo da Igreja Católica nós estamos, tá certo? Então, parágrafo 1878 diz assim: todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Em resumo, o modelo principal da comunidade humana é a Santíssima Trindade. É um modelo fundamental. Como os homens devem se relacionar, como os homens devem conviver, como os homens devem viver em sociedade. O modelo dessa convivência, dessa fraternidade, é a Santíssima Trindade. Então a gente olha para essa comunidade divina, percebe ali um amor
uma entrega mútua de amor, o pai que se entrega ao filho, o filho que acolhe o pai, que se devolve ao filho. E nessa comunhão entre o pai e o filho está a pessoa amor, que é o Espírito Santo. Então também nós, como comunidade, como sociedade humana, devemos nos basear nesta relação de amor. Olharmos para os outros, para o próximo, na perspectiva do amor, na perspectiva do bem comum, na perspectiva da doação, na perspectiva do acolhimento do outro como um dom, do acolhimento do outro como um irmão, não só como mais alguém que está no mundo, mas do outro como um irmão que comigo caminha em direção ao céu, né? A sociedade humana, enquanto realidade temporal, tem seu fundamento primeiro e seu fim último, a vida eterna. Cada um de nós, individualmente, mas também como sociedade, caminhamos, peregrinamos para uma realidade futura, uma realidade que transcende o tempo e o espaço, que é a vida eterna preparada por nosso Deus e que é alcançável por meio da graça, por meio dos méritos de Jesus, por meio do amor de Deus. Então é nessa perspectiva que nós devemos caminhar como sociedade, olhando para a Trindade e vendo nela um modelo, vendo nela um fundamento, inspiração, vendo nela também a fonte da graça e o fim último. Assim nós devemos caminhar individualmente, mas também como sociedade humana. No parágrafo 1879, a gente lê que a pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela um acréscimo. Esta não constitui para ela, ou seja, para a pessoa humana, um acréscimo, mas é uma exigência de sua natureza. Então, nós temos necessidade de relação. Nós somos seres relacionais, a exemplo da comunidade trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam no amor. Nós também, como imagem e semelhança dessa comunidade, nós também somos chamados a nos relacionarmos uns com os outros também no amor. É uma necessidade, não é uma dimensão que é um acessório opcional, optativo. Não, nós temos necessidade de relação. Ninguém vive sozinho, né? E isso é muito belo porque faz com que o homem encontre no outro o seu complemento, faz com que uma pessoa encontre na outra o seu complemento, porque os dons, as graças e as virtudes são distribuídas. E essas graças elas se complementam, as aptidões, as vocações, elas se complementam. Então há algo que eu tenho que o outro não tem, mas há algo que o outro tem que eu não tenho, e quando a gente se relaciona, a gente se complementa e os dois saem ganhando. A pessoa de cada um é potencializada à medida em que ela se relaciona com outras pessoas, entre elas, com outras pessoas, em comunidade, em sociedade. Né? O todo é sempre maior do que a soma das partes, né? Existe essa máxima, né? Então, existe uma potencialização quando nós nos relacionamos uns com os outros, e principalmente quando essa relação é uma relação baseada no amor, nos valores do Evangelho, ela é imitação da relação trinitária. No parágrafo 1881, a gente lê que cada comunidade se define por seu fim e obedece, por conseguinte, a regras específicas. Mas a pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Eu vou ler novamente esse ponto porque é muito importante, né? Cada comunidade se define por seu fim e obedece,
Por conseguinte, há regras específicas, mas a pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Então, existem muitos tipos de comunidades, né? Por exemplo, a primeira comunidade, né, a mais fundamental, a comunidade humana é a família. Né? Existe ali um contexto, existe ali regras, existem valores na família. Também a comunidade escolar, a comunidade paroquial, as ONGs, as comunidades trabalhistas, sociais, as comunidades médicas, cada uma delas tem regras e tem um contexto específico de atuação. Cada uma delas reivindica alguma coisa, busca um determinado objetivo, mas todas elas devem ter como princípio, sujeito e fim a pessoa humana. Então, é a pessoa humana que vai operar as regras daquela comunidade, que vai executar as regras em vista do objetivo de determinada comunidade, determinada sociedade. É a pessoa humana que deve ser observada enquanto quais são as necessidades dela, quais são os valores, o que é que deve ser defendido, o que é que deve ser protegido, o que é que deve ser motivado. É sempre o bem da pessoa humana que deve ser buscado. Sempre o bem da pessoa humana. A pessoa humana, a integridade, a dignidade da pessoa humana deve estar acima de tudo. Acima de qualquer interesse, de qualquer comunidade humana. Deve ser princípio, sujeito e fim. Ou seja, as instituições sociais devem ter como objetivo o bem de cada pessoa, de cada membro que compõe aquela instituição, de cada pessoa que é atendida por aquela instituição. Isso é muito importante a gente compreender. A gente vê tantas realidades, tantos grupos sociais, né, que, por um lado, alguns defendem esse princípio do bem da pessoa humana, mas outros defendem outros princípios que muitas vezes fazem mal à pessoa humana, vão de encontro à dignidade e ao valor da pessoa humana. São contrários a esses valores. Então, essas instituições precisam ser convertidas, né? Precisam se converter aos valores que nós acreditamos enquanto cristãos, católicos, pessoas crentes em Deus. Qual é o objetivo daquela associação, daquela cooperativa, daquele sindicato, daquela comunidade, daquela ONG, ou seja, não importa. O objetivo deve ser, segundo os valores do Evangelho, segundo os valores da Santa Igreja, o bem da pessoa humana. No parágrafo 1882, a gente lê que certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. São a ele necessárias. A fim de favorecer a participação do maior número possível de pessoas da vida social, é preciso encorajar a criação de associações e instituições de livre escolha. Então a igreja, veja, o ensinamento da igreja incentiva a participação nessas associações, nessas comunidades, incentiva. Por quê? Porque a pessoa vai estar integrada, ela vai estar exercendo esse relacionamento que é a imagem do relacionamento da Santíssima Trindade. Então, seja a comunidade paroquial, seja uma sociedade de amigos de bairro, seja uma ONG que visa socorrer moradores de rua, né? Aqui em Campina Grande, por exemplo, a gente tem uma fraternidade que trabalha muito bonito, né? Que é a fraternidade dos Irmãos de Francisco, que eles atendem moradores de rua o ano todo. Vão lá socorrer, cuidar, às vezes até leva para o hospital,
Às vezes até consegue trabalho para aquelas pessoas que estão ali morando na rua. Né? Então, é importante. Então, não somente as pessoas que são atendidas, mas as pessoas que participam, nessa relação elas vão crescendo, elas vão imitando o Cristo que vai ao encontro do pobre e que elas também encontram o próprio Cristo no pobre que elas atendem. Né? Veja como é belo. Né? É importante a nossa participação, até na vida pública, na vida política também, nós nos envolvermos nos assuntos políticos da nossa sociedade, sempre em vista do bem comum, do bem do povo daquele lugar, do bem da nossa cidade, do nosso bairro, é importante também. Não podemos ficar alheios às questões políticas, às questões econômicas, as questões sociais, as questões ambientais. Não podemos ficar alheios a nada disso. Sempre tendo como parâmetro o Evangelho, buscar o bem comum em vista do bem da pessoa humana. No parágrafo 1883, a gente lê que a socialização apresenta também perigos. É importante isso, né? Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoais. A doutrina da Igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade. Então, veja só, se, por um lado, a Igreja incentiva a nossa participação em associações, em comunidades, etc., ela também alerta que essa socialização pode apresentar perigos na medida em que o Estado pode interferir na vida interna dessas sociedades. É importante, né? Como a gente não pode deixar passar, por exemplo, a China, onde o Estado proíbe famílias de terem mais de um filho. Ou seja, essa sociedade maior, o Estado, interferindo na vida interna dessa comunidade, da comunidade familiar. É um exemplo claro de interferência indevida e que gera tantos perigos, que gera tantos males. O Estado está para apoiar e socorrer nas necessidades. Apoiar e socorrer nas necessidades. Isso vale para todas as instituições inferiores, intermediárias, né? Como a família, até a própria comunidade eclesial ou comunidade escolar. É óbvio que existem leis que precisam ser seguidas, né? As instituições não vão viver do jeito que quiserem, né? Em detrimento das leis daquele país, daquele lugar. Não, não é isso. Mas há princípios que são próprios daquela comunidade e que devem ser respeitados e que o Estado não pode interferir. Assim é na família, assim é na igreja, assim é em outras instituições em que têm as suas regras e que não vão de encontro às leis do lugar. Né? E por isso mesmo que essas comunidades menores, intermediárias, precisam ser respeitadas internamente. No parágrafo 1886, a gente lê assim: a sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para alcançar este objetivo, é necessário que seja respeitada a justa hierarquia dos valores, que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. Que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. Então vejam só, nós temos necessidade de toda ordem,
não é verdade? Então nós temos necessidades de saúde, nós temos necessidade de educação, nós temos necessidade de emprego, nós temos necessidade de saneamento básico, nós temos necessidade de segurança. Tudo isso são necessidades que nós temos, né, que precisam da devida atenção de todos os envolvidos, né, não só o Estado enquanto poder público, mas todos os atores de todas essas realidades. Mas também nós temos necessidade de Deus. Nós temos necessidade de bem vivermos aquilo que Deus sonhou para cada um e para o seu povo. Nós temos necessidade de paz, nós temos necessidade de oração, nós temos necessidade do culto religioso, nós temos necessidade do céu, nós temos necessidades próprias da vida familiar. Sim, nós temos. Então, todas essas necessidades precisam ser hierarquizadas. Não se pode absolutizar, não se pode colocar num pedestal absoluto, né, numa posição superior, aquilo que é material, aquilo que é necessidade do ser humano própria do tempo. Não se pode colocar como prioridade primeira. Não, o homem tem como principal necessidade, primeira necessidade, Deus, a vida eterna, uma vida de santidade, o culto a Deus, a relação com Deus, o amor a Deus e ao próximo é a maior necessidade. Então é preciso que as sociedades, é preciso que as comunidades coloquem todos os seus objetivos a serviço desse objetivo maior, que é o ser humano encontrar-se com o seu Deus. O ser humano relacionar-se com o seu Deus, porque é isso que nós mais precisamos. É isso que o coração humano mais anseia, deseja e precisa. Então, tudo que a gente vive, o nosso emprego deve ser para nos favorecer na relação com Deus. A segurança pública deve ser para favorecer o homem a se relacionar com Deus. A educação deve ser para favorecer o homem a se relacionar com Deus. Um sistema de saúde deve ser para favorecer o homem a se relacionar com Deus. As necessidades precisam ser atendidas. Nós devemos olhar com esmero para tudo isso, mas sempre em vista de um objetivo maior. Então, qual a função da escola hoje, por exemplo? Da universidade? Qual a função dessas dimensões tão importantes? Precisamos estar atentos a tudo isso e assumir, cada um deve assumir como principal objetivo da sua vida, não ter os melhores cargos, ganhar o máximo de dinheiro possível, ter a melhor casa, ter isso ou aquilo. Isso é bom, é importante. Mas o maior objetivo, seu e meu, deve ser um dia contemplarmos a face de Deus, a santidade, a união com o nosso Deus. Assim nós teremos uma sociedade melhor, inclusive. Ainda nesse tema de pessoa, sociedade, nessa hierarquização de valores, de prioridades, de necessidades, há uma dimensão que precisa também ser tocada e precisa ser abordada, né? E a gente trata muito pouco isso, aonde quer que estejamos, né? Que é a autoridade. O que é autoridade, né? A igreja ensina assim, ó.
Catecismo 1897. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediência da parte deles. Então, uma autoridade são pessoas ou instituições que criam as leis e que dão ordens aos homens e esperam desses homens a obediência. Vamos continuar aqui para a gente ir entendendo mais, né? Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Então a igreja já coloca aqui um princípio, né? Os ensinamentos da igreja, que nós temos necessidade de autoridades na nossa vida. Eu, você e como sociedade, nós temos necessidade de autoridade. A igreja não é a favor da anarquia, não é a favor da anarquia, de um lugar onde cada um pensa por si. Isso não vai levar aquele grupo, aquela comunidade a lugar nenhum. É ensinamento da igreja baseado no Evangelho. A gente vê Cristo, a cabeça da igreja, e que chama homens para estarem à frente da sua igreja, continuarem a sua missão no mundo, a missão da igreja no mundo, a missão de Cristo no mundo através da igreja. E que dentro desses homens, Jesus estabelece uma autoridade sobre eles, que é a autoridade de Pedro. E até hoje, essa igreja tem em Pedro, né, no ministério de Pedro, a sua autoridade. Então, o Papa exerce a sua autoridade no mistério de Pedro, que foi criado por Jesus, instituído por Jesus. Então, veja a igreja como essa comunidade, essa sociedade dos batizados, essa sociedade dos familiares de Deus, da família de Deus, tem a sua autoridade. Então, todas as outras instituições devem também olhar na igreja um modelo de vivência, um modelo de execução. É ensinamento da igreja. Então, a nossa igreja não é a favor da anarquia, né? Não é a favor de rebeldias contra as autoridades, né? Rebeliões, revoluções contra as autoridades. Pelo contrário, a gente vai ver isso, né? Pelo contrário. Então, tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da sociedade civil. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. Então, as autoridades têm esse papel de ser esse ponto de unidade para aquela sociedade e também de assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. É o ponto de unidade, né? Aquela pessoa que vai, né? Vamos dizer assim, que o ponto focal daquela sociedade, daquela comunidade, mas também de assegurar o bem comum daquela comunidade. Esse é o papel das autoridades. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Toda autoridade constituída legalmente emana de Deus. Nosso Senhor Jesus disse isso, né? Quando ele conversava com Pilatos, né? Toda autoridade vem de Deus. E em Romanos, São Paulo escreve assim: todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem fora estabelecidas por Deus. Vou ler novamente. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação.
é bíblico, né? Nosso Senhor Jesus falou isso ali para Pilatos, e São Paulo também deixa muito claro, né? Todos se submetem às autoridades, porque elas vêm de Deus. E aqueles que se rebelarem atrairão sobre si a condenação. Inclusive, obedecer às autoridades é um ponto que diz respeito àquele mandamento de honrar pai e mãe. Você sabia disso? A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, nós temos o dever de obedecer às nossas autoridades. Nós só não devemos obedecer quando a ordem for contrária à lei divina. Aí a gente tem a obrigação de desobedecer, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, todo respeito aos nossos governantes, todo respeito às autoridades eclesiásticas, todo respeito às autoridades familiares, às autoridades civis como um todo, a autoridade do nosso professor, a autoridade do policial, tem autoridade sobre nós também. Todo respeito, por amor a Deus, nós vemos ali algo que vem de Deus, a autoridade daquela pessoa. No parágrafo 1900 diz assim: o dever da obediência impõe a todos prestar autoridade às honras a ela devidas e cercar de respeito e, conforme seu mérito, de gratidão e benevolência as pessoas investidas de autoridade, fechando tudo que a gente falou até agora. No parágrafo 1901, avançando aqui, a gente lê assim: se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro são entregues à livre vontade dos cidadãos, a escolha do regime e a designação dos governantes. Então, aquela sociedade ela tem o direito de definir a forma como ela será governada, como ela será dirigida. Assim é nas associações, assim é nos sindicatos, assim é nas ONGs, né? Assim é nas prefeituras, nas assembleias legislativas, no Estado, nos países. Aquele povo tem o direito de escolher o regime com o qual ele será governado. E além de escolher o regime de governo, aquele povo também tem o direito de escolher os seus governantes. Veja só, é ensinamento da igreja também, né? Esse ponto de essa democracia, né? Esse estilo de governo, esse regime de democracia, né? A igreja incentiva, né? Porque o povo, como a gente viu antes, né? Que a pessoa humana ela deve ser um sujeito, não só ter uma atitude passiva diante do que vai acontecendo, mas nós precisamos ter uma proatividade, uma atitude concreta diante da realidade que se impõe, diante da necessidade de escolhas, das alternativas, diante dos desafios que aquele grupo enfrenta, diante das decisões que precisam ser tomadas. Nós precisamos ter atitudes, não podemos ficar alheios, precisamos dar a nossa opinião, precisamos denunciar aquilo que não está de acordo com o bem comum, denunciar, por exemplo, corrupção, denunciar desvios, denunciar, seja o que for, que não esteja de acordo com o bem comum. Também, nessa mesma linha, nós precisamos ter uma atitude na escolha dos nossos governantes. Por isso que a igreja incentiva tanto nós participarmos das eleições, indo votar. Termos uma atitude mesmo, assim, concreta, não ficarmos alheios. É dever cristão participar de um processo de escolha dos governantes daquela comunidade, daquela sociedade. Só não pode ser assim na família, né?
A gente não escolhe o nosso pai, agora fulano vai ser o meu pai, ciclano agora vai ser minha mãe. Não, a gente não tem esse tipo de escolha. Mas mesmo assim, não só os pais, mas os filhos podem opinar na vida familiar, podem colaborar, trazendo sugestões, podem colaborar, devem colaborar, porque é uma comunidade também, não é uma tirania, mas uma comunidade onde cada um tem o seu papel definido por Deus. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. E a igreja faz esse fechamento, né? Regimes políticos são diversos e moralmente admissíveis, mas qualquer um que for escolhido por aquele povo, aquela sociedade, aquela comunidade, deve ter o bem comum como maior objetivo, como missão. Como diz aqui, como diz a igreja, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade. Então, regimes políticos podem existir, desde que concorram para o bem legítimo daquela comunidade. Regimes que não concorrem para o bem da comunidade não são moralmente admissíveis. Não são lícitos porque vão de encontro aos valores do Evangelho. Se concorre para o bem, é aceitável moralmente, mas se não concorre para o bem comum, para o bem daquele povo, ele não é aceitável e precisa ser combatido, precisa ser até denunciado. E a gente precisa analisar, ter como referência, ter a consciência iluminada, como a gente viu em outras aulas. Por isso a gente precisa se preparar, rezar e estudar, saber quais são os critérios que a igreja define para a gente analisar se um regime político é moralmente admissível ou não. Esses critérios precisam estar bem claros para nós, para que diante de todas as alternativas, diante das ideologias, diante das possibilidades, nós possamos escolher, nós possamos escolher e acolher como princípio, como verdade, uma determinada proposta de regime político. Não podemos nos deixar levar por fantasias, por ideologias, por sistemas filosóficos. Não podemos nos deixar levar. Nosso critério precisa ser o Evangelho. Nosso critério precisa ser a sã doutrina da Igreja, o Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras, e não ensinamentos de um ou de outro. Não podemos mais caminhar assim. A realidade que se impõe exige de nós que tenhamos como critérios de vida, regras de vida, o Evangelho e a doutrina da Igreja. No parágrafo 1902, a gente lê assim: a autoridade não adquire de si mesma a legitimidade moral. Não deve se comportar de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. Então, as autoridades não podem agir de maneira despótica, déspotas, tirânicas, autoritárias. Autoridade é diferente de autoritarismo. A gente precisa distinguir esses termos, Há muitas autoridades que agem de maneira autoritária, não agem com a autoridade que Deus deu como graça. A gente lembra da pregação de Jesus, quando pregava nas sinagogas, que o povo olhava assim: ele prega com autoridade. Diferente dos fariseus que ensinavam com autoritarismo, com hipocrisia. Então, os nossos governantes, eles agem com autoridade ou com autoritarismo, com hipocrisia, com tirania. Ao invés de
procurar o bem comum da sociedade, procura um bem próprio de um pequeno grupo. Precisamos avaliar bem, precisamos analisar bem cada situação. Não com critérios mundanos, com critérios ideológicos, mas com critérios evangélicos. A partir de critérios evangélicos, avaliarmos bem cada situação. No parágrafo 1903, a gente lê assim: se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. Então, se são leis injustas ou medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências, ou seja, nós não somos obrigados a obedecermos leis injustas e medidas contrárias à ordem natural. Aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, às leis de Deus, os valores da pessoa humana. As consciências estão desobrigadas de obedecer. Veja só o que a igreja diz, né? Que a igreja ensina. Por quê? Porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque a pessoa humana ela é mais importante do que as leis. As leis, não é a pessoa humana que serve às leis, mas as leis que devem servir à dignidade e à integridade da pessoa humana. Então, se uma lei submete a pessoa humana a algo que não é próprio dela, algo que vai prejudicar a pessoa humana, é uma lei injusta e nós não somos obrigados a seguir essas leis. É o que a igreja está ensinando aqui, nesse ponto 1903. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes, né? A igreja também vai dizendo no parágrafo 1904 que os poderes, que governantes, eles é preferível que eles sejam controlados por outros poderes, né? E a gente consegue ver isso, por exemplo, no nosso país, né? Existe o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, um que vai controlando o outro, um que vai fiscalizando o outro. Falar um pouco agora do bem comum. No 1906, a gente lê assim: por bem comum, o que é bem comum, né? Por bem comum é preciso entender o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. Então, bem comum é o conjunto de condições de vida social que permite àquele grupo e a cada pessoa daquele grupo alcançar a perfeição. Então, lembrando de pontos anteriores que a gente já falou nesta aula, que a maior necessidade do homem é Deus. Então, o bem comum é propiciar, são valores que propiciam o homem a atingir essa perfeição e essa comunhão plena com Deus. Esse é a plenitude do bem comum. E existem passos intermediários para se chegar a essa plenitude do bem comum, óbvio. Né? Como a gente falou, são os bens passageiros, né? As necessidades passageiras, necessidade de saúde, de habitação, necessidade de infraestrutura, necessidade de emprego, de renda, necessidade de educação, tudo isso. Né? Então, quando aquele grupo cresce nesses pontos, cresce na educação, na saúde, etc. E isso favorece aquele grupo e a cada pessoa daquele grupo a se aproximar de Deus, a gente vai alcançando esse bem comum.
Essa busca do bem comum exige a prudência da parte de cada um e mais ainda da parte dos que exercem a autoridade. Então, diante dessa necessidade de bem comum, é preciso agir com prudência, agir com discernimento da autoridade de todo o povo, da autoridade em comunhão com aquela comunidade toda, sempre em vista do bem comum, em seus passos intermediários e em seu fim último, que é Deus. Esse discernimento, esse comportamento prudente, comporta 3 elementos essenciais. O primeiro, supõe em primeiro lugar o respeito pela pessoa como tal. Então, nenhuma decisão, nenhuma lei, nenhuma política pública, nenhuma regra, nem nada pode desrespeitar a pessoa humana como tal. Então, uma ONG que é a favor do aborto. Essa ONG ela está diametralmente contrária à dignidade da pessoa humana. Ela precisa ser combatida, ela precisa ser negada, ela precisa ser rejeitada. Não é nem negar as pessoas, né? Porque nós não podemos cancelar as pessoas como a gente faz hoje. Mas os princípios dessa instituição precisam ser denunciados. E como cristãos, nós devemos nos posicionar contra os princípios dessa determinada ONG, por exemplo. Porque nenhuma regra, nada pode desrespeitar a pessoa humana como tal. Esse é o primeiro princípio no discernimento do bem comum. O segundo princípio, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do grupo, do próprio grupo. Então, se é bem comum, é preciso que isso supõe que o desenvolvimento é para todos, né? Isso faz com que a gente pense que as regras devem alcançar, né, as regras, as leis, as políticas públicas, seja o que for, elas devem alcançar a todos e não apenas uma parte de um determinado grupo. Devem alcançar a todos. Então, se existe uma lei que beneficia, uma lei nacional que beneficia, por exemplo, um determinado grupo pequeno, mas prejudica todo o grupo maior, né? Essa lei é uma lei injusta. A gente precisa analisar esses pontos, né? Que são tantas leis que vão surgindo, tantas obrigações, tantas determinações jurídicas que vão surgindo e que muitas vezes a gente vai achando uma lei que vai de inclusão. Cuidado, porque pode beneficiar uma pequena parcela da população, mas pode prejudicar todo o restante. Pode beneficiar uma pequena parcela da população, mas pode prejudicar a pessoa humana enquanto tal. A pessoa humana que vem antes de qualquer sociedade, inclusive. Mais importante do que qualquer sociedade é a pessoa humana. Deus ama a todos, mas Ele ama pessoalmente. Pessoalmente. Então, antes da sociedade, vem a pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana vem antes de leis que beneficiam pequenos grupos. Então, prestemos atenção no que vai sendo determinado, nas leis que vão entrando no ordenamento jurídico moderno, atual, para que a gente pelo menos tenha a condição e a capacidade de se posicionar diante dessas leis, diante dessas determinações. Ter a capacidade de fazer esse confronto
entre o que está sendo determinado e os valores do Evangelho. Precisamos ter essa capacidade. E o terceiro princípio, no discernimento do bem comum. Só recapitulando, o primeiro, que é o respeito à pessoa como tal. O segundo, o bem-estar social, o desenvolvimento do próprio grupo. E o terceiro princípio, o bem comum envolve a paz. Isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Então, é quase que um desdobramento do segundo ponto, O desenvolvimento do próprio grupo já nos impõe a necessidade dessa paz, dessa ordem duradoura, dessa ordem segura e justa, Então, nesse discernimento, é preciso averiguar esses 3 pontos, Vamos supor, numa SAB, Sociedade de Amigos de Bairro, quer dar um curso para o povo daquele bairro, Esse curso, ele vai ajudar a pessoa humana, ele respeita a dignidade da pessoa humana, sim ou não? Esse curso que quer ser, que aquela SAB quer ministrar para o povo daquele bairro, ele vai desenvolver o povo daquele bairro, vai ajudar o povo daquele bairro a crescer como tal, a crescer na sua profissão, a crescer nas relações familiares. E aquele curso, ele ajuda o povo a crescer numa ordem, a crescer na paz, na convivência, na fraternidade, ou aquele curso vai gerar confusão, aquele curso vai gerar intrigas, discórdias, por exemplo. Então, as regras, as escolhas, as motivações, as determinações precisam passar por esse crivo desses princípios de discernimento do bem comum. Aqui a igreja, no parágrafo 1910, a igreja deixa um alerta em relação ao Estado, o ente Estado, não o Estado, unidade da federação, o ente Estado, nos mais diversos níveis de poder. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. Vou repetir, cabe ao Estado, a igreja deixa isso bem claro, defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. É papel do Estado defender e promover o bem comum da nação, da sociedade, defender aquela sociedade, promover aquela sociedade nos mais diversos aspectos que permitem o desenvolvimento daquela sociedade. É papel do Estado promover e defender os cidadãos, a sociedade como um todo, naquelas ações de massa, naquelas ações coletivas, mas a cada um. É papel do Estado também, os cidadãos e dos grupos e dos organismos intermediários. E aí entra essas sociedades básicas, intermediárias. A primeira delas, a família, e todas as outras comunidades, as outras sociedades. É papel do Estado defender e promover. Por isso que também é importante que o Estado socorra até financeiramente algumas instituições. E aqui em Campina Grande a gente consegue ver isso, por exemplo, quando a prefeitura faz alguns repasses financeiros por exemplo, a APAI, que atende pessoas com deficiências, o Estado socorre, promove e defende a APAI, por exemplo, e outras instituições. Isso é importante e a igreja incentiva e deixa claro que é papel do Estado.
No parágrafo 1912, a gente lê assim: o bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não o contrário. Aquilo que a gente falou em outros pontos, né? Que o bem comum ele está a serviço do progresso das pessoas. Né? Então não são as pessoas que estão a serviço das regras gerais, ao contrário. As regras gerais daquela sociedade que determinam o que é o bem comum daquela sociedade estão a serviço de cada pessoa, do desenvolvimento de cada pessoa. Né? Nos tempos atuais, a gente vê princípios de revolução, princípios de interesses revolucionários e que desejam submeter as pessoas a esses objetivos revolucionários. Muito cuidado. Isso não pode acontecer. A pessoa humana é que deve ser servida pelas regras. O Estado, por exemplo, está a serviço da pessoa humana. As comunidades, as sociedades estão a serviço da pessoa humana, não tendo-a como fim último, mas a serviço da pessoa humana para colaborar para que ela alcance o fim último dela, que é Deus. Sim, a ordem é essa. As sociedades, as comunidades, os grupos devem promover o desenvolvimento da pessoa humana para que ela alcance o seu fim último, que é Deus. Essa é a ordem, E não substituir, e não mudar essa ordem, Colocar a pessoa humana a serviço de interesses, a serviço de objetivos de pequenos grupos. Não é assim. Isso não é doutrina católica, isso não é evangelho. E falar um pouco da responsabilidade, A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. É necessário que todos participem na promoção do bem comum, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. Faz parte da dignidade da pessoa humana que ela participe das relações sociais e da promoção do bem comum. Todas as pessoas são chamadas, são motivadas a participar dentro daquilo que lhe cabe, no lugar em que ela se encontra, no papel que foi definido para ela, da construção do bem comum, da execução do bem comum, do discernimento do bem comum. Então, o vereador vai participar da construção do bem comum naquilo que compete a ele, ou seja, produzindo leis para o município e fiscalizando o poder executivo municipal. O policial vai promover o bem comum dentro da função que lhe cabe. O professor, o médico, o ativista, o padre, o fiel leigo, cada um, o pai de família, a mãe, cada um dentro do seu papel, no seu lugar, deve participar da promoção do bem comum, deve participar das decisões, das definições, opinando, denunciando, ajudando, porque isso faz parte da dignidade da pessoa humana. Lembre que a pessoa humana é um ser relacional e ela é chamada a participar dessas relações sociais, dessas relações que constroem o bem comum. Os cidadãos, parágrafo 1915, os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. Aquilo que a gente já falou, na medida do possível. A igreja motiva que nós participemos da vida pública, seja com cargos públicos, seja indo com outras pessoas reivindicar alguns direitos básicos, direitos à educação, saúde, moradia, segurança,
pessoas que se juntam para irem ao encontro de vereadores solicitarem a reforma da praça em vista do bem comum daquele povo que deseja que precisa de um lazer e que tem aquela praça como alternativa. Isso é participação na vida pública. Pessoa que vai na escola, a merenda do seu filho não está legal. Então ela vai lá e vai correr atrás e vai tentar solucionar aquele problema. E isso é participação na vida pública. Mas se Deus lhe chama a se candidatar a algum cargo público, né, como vereador, deputado, prefeito, vá, a igreja incentiva, e a igreja precisa, principalmente de nós cristãos, né, de nossa participação nesses ambientes, né? Às vezes a gente reclama tanto, né, que os ambientes políticos não são bons, né? Mas e a nossa participação lá? E a nossa presença lá? E a nossa presença para cobrar, para exigir, para sugerir também, motivar? A gente precisa estar lá. Se os cristãos não estiverem, quem é que vai estar lá? Com pessoas que não são cristãs, que terão outros valores e que muitas vezes são valores que são contrários aos nossos valores cristãos. Precisamos estar nesses ambientes. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecerem os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os estimulam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Então, as autoridades devem fortalecer os valores que geram confiança, que geram fraternidade e que fortalecem a educação e a cultura, porque um grupo que tem educação, que tem cultura, vai gerar pessoas capazes de gerir o próprio grupo de maneira adequada. Vai gerar pessoas que serão boas autoridades. Então é preciso motivar uma boa educação, é preciso motivar uma promoção da cultura, não só cultura falando em termos de artes, de manifestações culturais, mas cultura como um conjunto de valores de um povo. Esse conjunto de valores precisa estar submetido ao conjunto de valores do Evangelho. Precisa ter uma comunhão. Precisa ter uma comunhão. E as autoridades devem promover isso. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que você colha muitos frutos dessa aula e que tenha uma consciência um pouco mais formada a respeito da vivência social, da participação social, de sua responsabilidade, daquilo que é próprio da sua dignidade como pessoa humana. Vamos concluir essa aula pedindo a Deus que nos dê a graça de sermos homens e mulheres que testemunham o Evangelho e que constroem sociedades, comunidades que são reflexos da comunidade divina, a Santíssima Trindade. Sim, Senhor, queremos te pedir a graça de que esses ensinamentos sejam acolhidos em nosso coração e gerem frutos de conversão individual, mas também de conversão social, conversão comunitária, para que todos nós possamos refletir aquilo que somos chamados a viver, aquilo para o qual nós somos criados. Somos imagem e semelhança tua, Senhor, e assim queremos viver. Não queremos apenas ter isso em nosso interior, nas profundezas de nossa alma, mas queremos refletir tudo isso em nossas atitudes, em nossas escolhas.
Te pedimos, Senhor, esta graça de uma conversão individual e social pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe dos Homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,